Olá a todos, eu sou o Matheus Soares. Eu vou falar sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido com meus orientadores, em que a gente investiga resultados já muito conhecidos da teoria quântica de campos em espaços curvos, mas esses resultados são obtidos utilizando o detector de um Hudewith. E aqui nesse trabalho a gente vai utilizar um outro tipo de detector, o detector de Glauber, a fim de reobter esses resultados, e também vamos explorar uma situação bem análoga ao efeito Hawking. Bom, quais são as diferenças entre esse detector de Glauber e o detector de um Hudewith? Já é conhecido da literatura que a amplitude de probabilidade de um detector acoplado com um campo escalar massivo ela é dada por essa expressão daqui, em que C1 é uma constante de acoplamento, ômega é a diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado. Esse aqui é o momento de monopólio do detector. E esse carinha daqui é o campo escalar massivo que o detector está acoplado. Esse é o estado inicial do campo, esse é o estado final do campo. Não estou especificando quem é esse estado inicial aqui que vai ser importante para esse trabalho. A partir dessa amplitude, a gente consegue calcular a probabilidade, que vai depender de uma função, que é a famosa função resposta do detector. Essa função aqui que vai ditar como que vai ser essa probabilidade. Você vê que essa função resposta depende só do estado inicial do campo, e aqui eu tenho um produto do campo em diferentes planos de simultaneidade. Nosso campo pode ser expandido entre um modo de frequências positivas e um modo de frequências negativas, e por sua vez a nossa função resposta também pode ser a soma de duas funções resposta, F1 e F2. A F1, como está associada a esse produto aqui dos modos do campo, está associada a um processo de excitação do meu detector a partir de uma absorção do campo. A F2 já é um processo virtual. É um processo em que o detector se excita, emitindo um quanta para o campo. Então, esse processo aqui, para o detector de Glauber, a gente descarta. A gente só considera processos reais. Então, a F2 a gente não vai trabalhar aqui nesse trabalho. Para o detector de um Hudewith, as duas contribuições estão presentes. Então, aqui já aparece a diferença entre esses dois detectores. A gente vai considerar só processos em que o detector se excita absorvendo um quanta do campo. Também a gente vai considerar um detector do tipo raw band. Nesse tipo de detector, a gente consegue escrever a probabilidade sendo só essa expressão daqui. Esse C aqui está associado à eficiência do detector. E por conta disso, a gente considera a taxa de probabilidade, que a gente chama de W aqui, que vai ser somente a eficiência vezes o valor esperado do campo, desse produto de campos aqui. É aqui que a gente vai começar a mudar o sistema de coordenadas e o valor e o estado inicial do nosso campo. Também a gente pode perceber que aqui, como a gente está calculando a taxa, a gente não precisa mais aferir nada sobre o intervalo de interação entre o detector, então a gente não precisa de switch functions, também a gente não vai precisar de limites assintóticos para poder descartar qualquer contribuição de processos virtuais. Bom, vamos agora explorar uma situação em que o detector está no sistema uniformemente acelerado, e aí o vácuo, a gente não vai botar mais o vácuo de Hindley, a gente vai botar o vácuo de Minkowski. É isso que vai levar ao efeito Unruh-Davis, né? Só que agora a gente utilizando o detector de Glauber. A gente consegue obter a nossa taxa de probabilidade por essa expressão aqui, que é equivalente, utilizando a lei de Planck, a taxa de probabilidade se o detector tivesse em um banho térmico de partículas de Hindley. Aqui o efeito Unruh já aparece, né? Mas não com a cara conhecida. Se a gente tomar o limite da massa do campo sendo zero, a gente obtém o famoso resultado que tenha essa distribuição do tipo Bose-Einstein aqui. Tá? Esse resultado aqui, de cara, a gente já consegue ver o banho térmico por conta dessa distribuição aqui. Agora a gente utiliza o sistema de coordenadas de Kaunis-Miller, que é um sistema de coordenadas em que inicialmente ele é inercial, e aí
no passado, né, a gente chama de passado remoto, ele é inercial, e no futuro distante ele é uniformemente acelerado. É um sistema que evolui de um sistema inercial para um sistema acelerado. A gente vai ter dois conjuntos de modos de frequências positivas e negativas, um associado ao passado remoto e um associado ao futuro distante. Por conta disso, a gente vai ter dois vácuos, um associado ao passado e um associado ao futuro. A gente define essa quantidade aqui pelo mesmo procedimento, né, o valor esperado desse produto de campos aqui, em que agora a gente vai trocar esse vácuo, né, o vácuo que pode ser o vácuo tanto do passado quanto do futuro. A gente vai pegar o sistema de coordenadas que a gente define aqui como sendo out, o sistema de coordenadas do futuro distante, só que agora a gente vai considerar com o vácuo do passado. Se a gente pegar o vácuo do futuro distante, a nossa função, a nossa taxa de probabilidade dá zero, como esperado, mas se a gente botar o vácuo do passado, né, o vácuo win, a gente obtém esta expressão daqui, que é diferente de zero, e se a gente tomar esses limites, a gente recupera o resultado que tem aquela distribuição de Bose-Einstein. Então, todas as discussões que a gente faz lá para o efeito Unruh-Davis, a gente consegue fazer para esse sistema de coordenadas novo aqui. Bom, nesse trabalho a gente consegue recuperar alguns resultados que são obtidos com o detector de Unruh-Lewis, né? Apesar dessa diferença que a gente mostrou ali com a função F2, a gente consegue. Só que aqui a gente não precisa aferir nada sobre tomar limites assintóticos para obter os resultados, né? Aqui a gente também não fala nada sobre tempo finito por conta da taxa já não depender do tempo. Então, isso aqui já é um resultado bem interessante. E também, utilizando esse detector, a gente consegue achar um resultado bem parecido com uma situação com um cenário, né, que é similar a um detector num cenário de colapso gravitacional, né, que foi utilizando esse sistema de coordenadas de Coulomb-Miller. Muito obrigado.